Então, pessoal, dando sequência aí à nossa aula, a relação da pressão de vapor do solvente com a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição. Vamos lá? Olha só, o que a professora falou para vocês já nos vídeos anteriores. Que à medida que a temperatura vai aumentando, então imaginem aqui a temperatura aumentando, ó, certo? Está indo, por exemplo, do 0 para o 10, para o 20, para o 30, 40, 50, valores aqui que vai aumentando. O que acontece com a pressão de vapor? A pressão de vapor também vai aumentando, olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos dizer que fosse 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Isso a gente já conversou. Então, o gráfico é algo que costuma aparecer bastante nos exercícios para vocês interpretarem. Pressão de vapor aumenta quando a temperatura aumenta. Se a temperatura diminuir, a pressão de vapor vai diminuir, certo? Bom, daí nós vimos que conforme a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor vai aumentando também. Até que ponto a pressão de vapor aumenta? Até o ponto em que a pressão de vapor se iguale com a pressão atmosférica. Então, no momento que a pressão de vapor do meu solvente A aqui, ó, estava nesse ponto, a pressão de vapor, então, se igualou com a pressão atmosférica. O que nós temos? A temperatura de ebulição do ar. Então, aqui eu vou ter a temperatura de ebulição do ar. Ó. Aqui eu tenho a temperatura de ebulição do ar nesses outros pontos? Não. Por quê? Porque nesses pontos a pressão de vapor ainda não está igual à pressão atmosférica. A pressão de vapor está igual à pressão atmosférica quando está nesse ponto aqui, ó. E daí aqui eu tenho a temperatura de ebulição. Certo? B. O B é o meu traço vermelho aqui. Então, o B tem essa pressão de vapor, menor do que a pressão de vapor do A. Certo? Aumentou a temperatura, aumentou a pressão de vapor do B até que ficou igual à pressão atmosférica. E daí, nesse momento, eu tenho a temperatura de ebulição do B. Olha o C aqui, pressão de vapor. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor do C, até ficar igual à pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor do C ficou igual à pressão atmosférica, nós temos aí a temperatura de ebulição do C. Então, se eu for usar valores aleatórios, o que vocês vão encontrar aqui? Por exemplo, vou colocar qualquer valor. 50, 60, 70. O que vocês observaram aí? Que o que tem maior temperatura é o C. Então, se o C tem a maior temperatura de ebulição, é o C que vai ter a menor pressão de vapor, porque ele teve que começar mais embaixo. Então, demorou mais para se igualar com a pressão atmosférica e ter aí a sua temperatura de ebulição, certo? Se formos analisar o A, é o que tem a menor temperatura de ebulição. Então, o A é o que tem a maior pressão de vapor, certo? Maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição. Menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição. Então, esse aqui vai ser o menos volátil, tem a maior temperatura de ebulição. E esse aqui é o mais volátil. Isso quer dizer que ele tem a menor temperatura de ebulição. Lembrando que o menos volátil é o que vai demorar mais para entrar em ebulição, é o que tem mais dificuldade para evaporar, e o mais volátil é o que vai entrar em ebulição mais rápido, é o que tem mais facilidade para evaporar. Então, no gráfico, a gente consegue juntar tudo o que foi visto nos vídeos anteriores, certo? E são gráficos que costumam aparecer nos exercícios para vocês interpretarem. Repito. Quem tem a menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição. Maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição, certo? Então, ó, menor pressão de vapor, maior ponto de ebulição. Maior pressão de vapor, menor ponto de ebulição. Ok? Não sei se vocês perceberam
que na ebulição, nessas temperaturas de ebulição aqui, que é quando a pressão de vapor do líquido fica igual à pressão atmosférica, todos os solventes têm a mesma pressão de vapor? Será que alguém percebeu isso? Será que conseguem dizer para mim o porquê? Pois é, todos os líquidos têm a mesma pressão de vapor. Todos os solventes, todos os solventes têm a mesma pressão de vapor na ebulição, porque todos eles têm que chegar na pressão atmosférica, que é a mesma. A nível do mar, representa aí 1 atm. Então, gente, nós temos uma relação de pressão de vapor com temperatura com 3 significados diferentes. Uma delas, repetindo, a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta até chegar na pressão atmosférica. Ok? Quem tem menor temperatura de ebulição, lembrando bem disso, vai ter a maior pressão de vapor. Por quê? Porque chega mais rápido na pressão atmosférica, que é o momento que se dá a temperatura de ebulição, quando a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica. Terceiro ponto, na ebulição, todos os solventes têm a mesma pressão de vapor. Por quê? Porque todos estão com a pressão de vapor iguais à pressão atmosférica. Quem é o mais volátil aqui? Esse, menor temperatura de ebulição. Quem é o menos volátil? Esse, porque tem maior temperatura de ebulição. E daí a professora repetiu nesse gráfico tudo o que já vimos nos vídeos anteriores. Gente, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, olhem o vídeo novamente, coloquem as suas dúvidas nos comentários, certo?